Olá, amigo ouvinte e internauta. Eu sou Edson Costa e converso agora com o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena. Chico, bem-vindo a Itatiaia. Opa, é um prazer estar falando com você, Edson Costa, e também com todos os ouvintes aí. Secretário, vamos começar falando já do assunto do momento, a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. O governo, ele já tem uma proposta, propõe um piso por hora trabalhada, remuneração mínima, inclusão de plano de previdência, dentre outras várias coisas. Há muito diálogo com as plataformas, mas há também algum tipo de rejeição. Essa proposta que o governo está trazendo, ela de fato ela vem para melhorar a vida dos trabalhadores e também talvez melhorar a existência, manter a existência dessas plataformas aqui no país? Ô Edson, eu acredito que sim. Eu acho que para todos os ouvintes entenderem do que nós estamos falando, eu vou fazer um pouco aqui um retrocesso do que aconteceu. Em maio do ano passado, o presidente Lula, juntamente com o ministro Marinho, ele criou um grupo de trabalho para discutir a regulamentação das empresas por aplicativo e dos trabalhadores por aplicativos. Nós fizemos uma mesa tripartite, reunindo representantes de todas as empresas, representantes dos trabalhadores e representantes do governo. Foram 10 meses de debate intenso, além de debates em universidades, audiências no Congresso Nacional, para que a gente chegasse nesse modelo, para a gente chegasse nessa proposta de texto que nós estamos apresentando para a sociedade e para o Congresso Nacional. O que a gente prevê? Primeiro, que este motorista ele vai continuar sendo autônomo, né? Ele vai poder ainda definir quantos dias da semana ele vai trabalhar, qual horário que ele vai estar trabalhando, para quais empresas ele vai prestar serviço. Então, não tiramos aquilo que era uma reivindicação dos trabalhadores de sua autonomia. Ele continua autônomo, mas ele vai ter direitos também, que era uma reivindicação antiga dos trabalhadores. De quais direitos nós estamos falando? Nós estamos falando do direito a ele saber exatamente quanto ganha. Então, vai haver um relatório no final em que as empresas vão apresentar quanto cada trabalhador ganhou, quanto ficou para a empresa, quanto ficou para cada trabalhador, dando transparência no critério de remuneração aí. A segunda questão que vai ter, ele vai ter direito de saber se houver algum tipo de exclusão, se ele for colocado para o final da fila, mudar o ranking dele, ele vai ter transparência para poder saber exatamente qual foi o critério utilizado e uma mediação humana para poder reclamar. Hoje, motorista de aplicativo não tem com quem falar. Ele fala com o computador, com o algoritmo. Agora não, ele vai ter o direito a essa reclamação, além do direito também previdenciário. Ele vai ter direito à aposentadoria, mas não só à aposentadoria. Se ele sofrer um acidente, ele vai ter direito ao seguro. A trabalhadora que fica grávida, tal, tiver o filho, a licença maternidade. Então, nós estamos criando aqui um rol de direitos dos trabalhadores. Uma outra coisa importante que gera muita confusão é também sobre a jornada. Nós estamos estabelecendo uma jornada máxima de 12 horas. Nós sabemos, o Edson, que muitos trabalhadores trabalham hoje 14, 15, 16, 18. Chegamos aqui, inclusive, a trabalhador com 20 horas diárias de trabalho. Né? E muitos fazem por quê? Porque eles não têm a garantia de uma remuneração mínima do salário. Por isso, nós estamos estabelecendo os R$ 32,10 como uma remuneração mínima. Quer dizer que ele vai ganhar só isso? Não, ele vai poder ganhar mais. Né? E ele vai ter condições agora, com esse valor, de poder planejar a sua jornada de trabalho, mas tendo direito também a descanso, tendo direito também a manter a sua saúde adequada, de forma adequada, porque hoje nós sabemos que muitos acidentes acontecem por causa da jornada excessiva, por causa de estafa desses trabalhadores, né? E a gente acha que com esse projeto de lei a gente vai estar aí dando melhores condições de trabalho. E, secretário, você disse que está havendo muito diálogo com as plataformas, há uma receptividade para esse plano do governo. Os motoristas, os trabalhadores temem que talvez um dia as plataformas possam até deixar o país em função de alguma burocracia. Existe essa possibilidade?
Não acredito, Edson, não acredito porque, como eu disse antes, esse PL, esse projeto de lei, ele é resultado, de uma mesa de debate, de uma concertação social com as empresas, trabalhadores e governo. As empresas concordam com esse texto, as empresas precisam também de uma regulamentação, assim como os trabalhadores, para ambos terem segurança jurídica. Quando se tem segurança jurídica, quando se tem uma atividade econômica regulamentada, você tem condições estáveis de permanecer no país, desenvolvendo o seu negócio, e, por outro lado, os trabalhadores também de desenvolver a sua atividade. E, secretário, outra situação que neste momento está demandando bastante trabalho do Ministério é a situação dos entregadores, né? Diferente dos motoristas de aplicativo, também temos os entregadores. Eu sei que o Ministério ele busca algum tipo de regulamentação. Tem conseguido avançar? Como tem sido o diálogo com essas empresas, principalmente de delivery, aqui no Brasil, na situação dos trabalhadores, os motociclistas, os entregadores? Primeiro, é importante informar que eles também participaram do grupo de trabalho, como representante de empregadores, trabalhadores e entregadores participaram do grupo de trabalho. Aonde ficou o grande impasse, na minha opinião, hoje, entre outros, mas o grande impasse hoje foi a contribuição previdenciária. Os motoristas e passageiros, a contribuição previdenciária é 7,5%. O motorista de passageiros sobre R$ 8 a hora, tanto ele vai contribuir com 60 centavos por hora e as empresas 20%, R$ 1,60 por hora. Quando a gente foi com esse debate, ou um debate parecido com esse, para as empresas de entregadores, elas não garantiram esta contribuição das empresas, falaram que as empresas não iriam contribuir, não conseguiriam contribuir, interrompeu a mesa de negociação. Eu estou falando disso, mas estou falando de outras questões também, como a transparência, o relatório de transparência que aqui eu falei que haveria no motorista de passageiros, a questão de locais de apoio para esses entregadores, as empresas também não aceitaram. Vamos lembrar que é a categoria mais precarizada, inclusive, que os motoristas passageiros, que muitas vezes não tem local para poder fazer as suas necessidades, não tem como ir no banheiro, não tem local para alimentação. Então a gente falou, olha, eles mesmos reivindicaram, precisa ter um ponto de apoio. As empresas também não conseguiram avançar numa proposta, numa perspectiva. Agora, eu acho que com o avanço que nós tivemos no motorista de passageiros, nós achamos possível também avançarmos uma proposta para os entregadores. Nós estamos sempre fazendo um apelo para as empresas entregadores voltarem à mesa para que a gente possa ofertar, como a gente ofertou, no caso motorista de passageiros, um projeto de lei, uma regulamentação, para a sociedade, uma regulamentação, uma proposta para o Congresso Nacional que dê melhores condições de trabalho para essa categoria tão importante hoje, que hoje todo mundo acaba utilizando essa atividade, tão importante hoje para nós, para todos os consumidores, mas que a gente tem que garantir as mínimas condições de trabalho para quem nos dá esse serviço. Secretário, nessa discussão toda se fala muito sobre CLT. O presidente Lula, até no meio dessa discussão, chegou, né, a dizer que houve uma percepção que muitos trabalhadores eles querem sim a garantia de uma forma de trabalho, mas sem precisar estar na CLT. O Ministério do Trabalho tem essa percepção também? Como que o Ministério do Trabalho observa essa relação da CLT com o trabalhador brasileiro de hoje, 2024, aqui no país? Olha, nós temos situações muito diversas, né? Os motoristas e passageiros não queriam uma relação de CLTista, a gente fez um projeto que não é CLT, garante seus direitos. Quando nós vamos, por exemplo, com os entregadores, nós temos realidades diferentes. Vamos lembrar que motorista de passageiros e aplicativo é algo muito recente. Nós estamos falando coisa de 10 anos. Quando nós vamos para a situação dos entregadores, é uma profissão muito antiga no Brasil, né? É uma profissão que tem, inclusive, para alguns setores, não para aplicativo, uma regulamentação, motoboy, motofrete, tem legislação municipal, estadual, nacional, tem uma parte que hoje é CLT, tem uma outra parte que não quer. Então, nós temos que, inclusive, buscar uma solução para isso. Tem categorias profissionais hoje que a única forma de garantir direitos
é pela CLT. Nós não achamos que a CLT seja algo errado no país. Não, pelo contrário, é o que fez avançar, inclusive, os direitos, é que fez avançar, inclusive, uma situação de distribuição melhor de renda através da força de trabalho que nós temos que manter. Mas compreendemos também, né, que tem atividades econômicas novas, né, que talvez não se encaixem nisso pela sua característica, né, como é o caso do motorista de passageiros. Então, não se trata de uma discussão de princípios ou uma discussão ideológica ou conceitual, e sim analisar exatamente qual é o modelo econômico que a gente está discutindo, qual a atividade econômica que nós estamos discutindo e qual a melhor relação de trabalho que aí se estabelece. Secretário, agora vamos falar de salário mínimo. Neste ano houve aumento, mais ou menos 7%, R$ 92 a mais no salário mínimo. Eu quero saber para o futuro, o que o trabalhador brasileiro pode esperar em relação ao salário mínimo? Olha, primeiro nós temos aí, então nós estamos comemorando aqui que em 2023 nós tivemos o maior aumento da renda dos trabalhadores, inclusive a comparativa chegando lá depois do Plano Real, né? Então, um grande ganho, e eu vou reputar esse grande ganho entre uma das questões que favoreceu esse ganho é a política de valorização do salário mínimo, que prevê não só a inflação, né, mas o PIB dos 2 anos anteriores. O governo quer continuar com essa política de valorização do salário mínimo, né? Achamos que isso é a melhor distribuição de renda possível para todos os trabalhadores, movimenta a economia, como tem mostrado, né, aumenta a capacidade de consumo dos trabalhadores e, portanto, a partir daí, um círculo virtuoso, porque pessoa compra, gera mais emprego, tem mais renda com valorização do salário mínimo e assim por diante. E muitos que temiam ter aí um impacto inflacionário, tanto na primeiro a gestão do governo Lula, os 2 mandatos do, do governo Lula até no seu início, como agora também neste processo, demonstrou que não tem um impacto inflacionário. Pois bem, secretário, então para a gente encerrar, eu queria ir para outro assunto. A gente já falou sobre várias situações aqui da relação de trabalho empregador-empregado. Eu quero saber o que o governo pensa em relação à reforma trabalhista. Nos últimos governos tivemos várias situações que refletem hoje no dia a dia do trabalhador. E atualmente, o que o governo federal pensa em situação de reforma trabalhista? É uma possibilidade? Isso está na pauta, na agenda do Ministério? Não, nós não temos feito um debate aqui sobre a reforma trabalhista. Nós temos de novo, algumas relações de trabalhos que nós temos discutido. Por exemplo, nós não achávamos que teria essa grande quantidade que nós estamos encontrando aqui ainda do trabalho análogo à escravidão. Nós vamos tomar medidas mais duras em relação a isso, para que esse tipo de relação não exista nunca mais no Brasil. Aliás, deveria ser extinta lá no passado. Nós estamos numa mesa tripartite também, trabalhadores e empresas do comércio, da indústria, para trabalhar a questão dos acordos coletivos que já existem hoje, que já são feitos hoje, né, para que ele tenha também uma segurança jurídica, que é uma demanda de todos, inclusive do judiciário. A quantidade de processos que nós temos na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, né, tem um custo social, um custo Brasil muito grande e leva também uma insegurança para as empresas e para os trabalhadores e da parte das empresas, uma insegurança para novos investimentos, para colocar mais recursos no país, para movimentar mais a economia. Então, nós estamos aqui, como diz o ministro Marinho, numa grande concertação social. O ministro Marinho sempre diz isso. Vamos sentar à mesa, todos os envolvidos, para cada problema, e a cada problema vamos buscar uma solução para resolver aquele problema e contribuir para que a gente tenha uma relação de trabalho muito mais justa, solidária no país. Este é o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena. Secretário, obrigado pela conversa conosco e um bom trabalho.
Obrigado, Edson. É um prazer sempre falar com você.